Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil registrou em 2023 o maior número de transplantes de órgãos dos últimos 10 anos. Foram mais de 6.700 procedimentos realizados e o número de doadores também subiu no ano passado. Apesar dos dados positivos, ainda há obstáculos quando o assunto é doação de órgãos e um dos motivos pode ser a falta de diálogo entre as famílias. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos agora aqui no CNN Prime Time a doutora Maria Fernanda Camargo, que é nefrologista pediátrica do Hospital Samaritano Higienópolis. Muito boa noite, doutora, muito bem-vinda. Eu já começo Boa perguntando. noite. Boa noite. Na avaliação da senhora, qual Boa noite, seria Jane. o maior desafio para que esses números de doações de órgãos no Brasil sejam ainda mais expressivos? Temos dados positivos, mas podem melhorar. Sim, Juliana, na realidade, acho que o maior desafio é que quando a gente aborda a família, a gente aborda num momento de sofrimento muito grande. A maioria dos doadores são pessoas que vêm com uma morte inesperada. E quando isso acontece, se a família não tiver a conscientização da importância da doação, e se aquele paciente não tiver conversado com a família a respeito da vontade dele em algum momento ser doador, é difícil a família aceitar neste momento de dor. Além disso, eu acho que existem alguns mitos relacionados ainda à doação, né? É a partir do momento que a equipe do hospital aborda, a partir do momento que faz o diagnóstico de morte encefálica, a família tem às vezes muito receio neste período de como que o seu ente vai ser tratado. Será que realmente ele está em morte encefálica, né? Então vem toda aquela angústia de que se eu falar sim à doação, que eu tenho interesse, como que ele vai ser cuidado? Outra dúvida, muitas vezes frequente, é como que vai ser entregue depois o corpo do meu ente querido, do meu familiar, do meu filho, né? Então, são dúvidas que geram e que nós precisamos, neste momento, ter pessoas capacitadas e habilitadas para escutar essas dúvidas da família e explicar e tirar todo este questionamento. Mas o mais importante é que a gente conscientize a importância de que na nossa roda de família, num almoço de domingo, a gente possa conversar sobre esse assunto que muitas vezes a gente não traz Que é para a um assunto conversa do dia a difícil, dia. exatamente, mas precisa ser conversado. Para além disso, doutora, uma campanha, né, o engajamento do governo federal poderia ajudar a conscientizar esses brasileiros? Eu não tenho dúvida que as campanhas são essenciais. Nós temos uma nítida visão disso quando acontece, por exemplo, em setembro, que é o mês da doação de órgãos, em que todos começam a falar, quer seja governo, quer seja as sociedades, da importância da conscientização. E paralelo a isso, quando as famílias que receberam, né, elas começam também nas suas redes sociais agradecer ao doador, né? Que eu acho que isso é muito importante. É a família que está perdendo saber que ela está dando uma oportunidade de uma vida para um outro paciente que precise de um transplante renal, cardíaco, pulmonar, né? Então, acho que isso vai confortar e isso estimula nós a pensarmos um pouquinho. Agora a senhora fala sobre essa conversa que é importante entre os familiares e no caso de crianças. Como a gente pode tratar desse assunto no âmbito pediátrico? No âmbito pediátrico, acho que é um desafio ainda maior, né? Porque enquanto nos adultos a causa ou é um acidente vascular cerebral, automobilístico, nas crianças, a maioria das vezes, ou é um acidente doméstico, né? Ou é um acidente automobilístico e a família está ainda mais fragilizada. Eu acho que no âmbito pediátrico,
só a conscientização de quantas crianças estão em fila para esperando um órgão, né? Quantas crianças nós perdemos ao longo de um ano? 2023, nós perdemos 79 crianças esperando um órgão, que faleceram, que já estavam em lista. Então, se as famílias e se esses momentos como o de vocês de trazer essa necessidade de conscientização, pode ser que naquele momento de perda, ela pare e pense e aceite, a possibilidade, de doação. Doutora, para além dessas conversas, desse registro oral, tem outros meios para que nós possamos deixar registrado que somos e temos interesse em doar os órgãos? Sim, a gente pode estar hoje tem um registro que a gente consegue estar fazendo, mas, ainda no Brasil, a principal forma de o familiar consentir. Apenas o registro não é o suficiente para no momento da doação que a familiar for abordado, um familiar seu tem que consentir a doação naquele momento. Nós tivemos dados positivos, queria ouvir a senhora sobre essa melhora, ao que se deve isso e como podemos, né, continuar. Já estamos falando aqui sobre alguns caminhos para melhorar É. esses números. Então, esse ano nós tivemos, né, com os dados da ABTO do primeiro semestre, mostraram e evidenciaram que nós tivemos um aumento do número de potenciais doadores. E isso significa que a unidades de terapia intensiva estão fazendo o diagnóstico da morte encefálica e estão acionando as centrais de transplantes para que eles possam abordar a família. Porém, apesar do número de potenciais doadores, nós tivemos um aumento em relação a 2023 de não aceitação familiar. Aumentou de 40% para 45% a recusa familiar. Então, eu acho que o ponto mais principal é conscientizar as famílias e tirar, né, todas essas. Estar aberto para escutar. Outro ponto importante para a gente melhorar é que a gente capacite mais as pessoas que vão abordar essas famílias, né. Então isso também é importante, porque naquele momento que você vai abordar essa família para ele ser um provável doador, a gente tem que ter um acolhimento muito grande, né, e tem que saber como falar, como deixar a família falar, tirar todas as dúvidas dessa Entender o família, momento de dor, é isso. Nós de dor. conversamos, nós conversamos com a doutora Maria Fernanda Camargo, que é nefrologista pediátrica do Hospital Samaritano Higienópolis. Muito obrigada, doutora, pela participação por aqui. Muito obrigada.